Você já ouviu falar da Ordem de Molay? O Xodó Conversos de hoje traz um pouco da história dessa ordem, inspirada no último grão-mestre dos Cavaleiros Templários, Jacques de Molay. E quem vai contar pra gente essa história vai ser os membros da Ordem de Molay, Cavaleiros da Estrela Flamejante. Olá! Estamos de volta com mais um programa Xodó Conversos. E é com o coração transbordando de alegria que recebo os meus queridos sobrinhos da Ordem de Molay, Cavaleiros da Estrela Flamejante. Em nome de Eula e Ivo, eu gostaria de cumprimentar todos os meus sobrinhos da Ordem de Molay, Cavaleiros da Estrela Flamejante. Gostaria de cumprimentar ainda as minhas parceiras do Clube de Mães e Amigos Guardiãs das Sete Virtudes e também estender os cumprimentos à Loja Maçônica Estrela Flamejante de Riacho de Santana, que nos apadrinha e que generosamente, mais uma vez, abraça essa causa conosco. A Ordem de Molay traz princípios edificantes do ponto de vista filosófico e das práticas sociais. Mas isso vocês vão poder conferir com esses meninos que vão apresentar agora para vocês um pouco dessa ordem, ainda bastante desconhecida por muitos. Então, através do Xodó Conversos, conheça a Ordem de Molay. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês neste programa que acredito que faz um resgate cultural, né? Realmente explana artistas de todo o território baiano, desse nosso sertão, né? Então é um programa que eu acho que sinaliza muito, simboliza o nosso povo, que é a resistência, né? Essa questão da resistência cultural. Então eu queria desde já parabenizar a tia Tatiana pelo bom trabalho que ela desempenha com esse programa Xodó Conversos e queria agradecer pelo convite, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Eula Josias Benevides Ivo, eu tenho 22 anos, sou sênior de Molay, né? Já não estou mais em atividade e vim aqui tratar do tema. Eu queria agradecer encarecidamente, não somente por poder, né, me dar o aval de estar aqui o representando nesse programa, mais um capítulo Cavaleiros da Estrela Flamejante, aqui do nosso município de Riacho de Santana, né, que foi um percursor na minha jornada enquanto jovem, né, que me resgatou aí de uma situação do qual eu vivia como um jovem praticamente desinteressado de muitos assuntos e me trouxe e apresentou a liderança. Então vou falar um pouco sobre o capítulo Cavaleiros da Estrela Flamejante, mas antes disso eu acho que é importante externalizar o que é a Ordem de Molay, né? Deve ter muitos aí que estão curiosos, querendo saber o que significa essa Ordem de Molay, por que de Molay, os mitos que circulam a Ordem de Molay, né, que muitos dizem que o de Molay é do demônio, né, que atribuem a algumas coisas negativas, quando na verdade a Ordem de Molay tem um sentido inverso a tudo isso, né? Pelo contrário, é uma ordem filantrópica, é uma ordem que defende as escolas públicas, é a ordem que incentiva o jovem ao patriotismo, é a ordem que coloca o jovem para trilhar os caminhos da liderança, para formar futuros líderes. Então é bom a gente desmistificar, né, a partir de como surgiu essa ordem e por que eu demolei. No ano de 1919, um período do qual, né, emergia aí a Primeira Guerra Mundial, e com a participação dos Estados Unidos nessa guerra, né? Uma forte participação dos Estados Unidos nessa guerra, onde muitas famílias ficaram desabrigadas. No município
de Kansas City, no estado do Missouri, nos Estados Unidos da América, havia um jovem chamado Louis Lauer. E este jovem, ele acabou ficando órfão. Então, naquele momento, ele buscou amparo com alguém que ele conhecia, que era justamente o nosso saudoso tio Frank Sherman Land, né? Louis Gordon Lauer trabalhava para o tio Frank Sherman Land, então ele o acolheu como filho, e a partir daí, né, começou os trabalhos da Ordem Demolay. Mas até então, naquele momento, ainda não se chamava Ordem Demolay, era apenas um grupo de jovens voltados, né, para a reconstrução social daqueles jovens que perderam suas famílias na guerra, que precisavam se situar da situação política, do qual todo o contexto, né, da Europa, do mundo, se encontrava naquele momento, para realmente formar líderes humanistas, né, que realmente brigassem pelos direitos humanos, pela liberdade, pela igualdade, pela fraternidade. Então não havia ainda um nome escolhido para a ordem. E então o tio Frank Sherman Land, né, e vou falar aqui de forma bem resumida, escolheu o nome de Jacques de Molay, que foi um cavaleiro templário. Então a história da Ordem de Molay, ela rodeia muito essa questão dos cavaleiros templários. E com essa perseguição dos templários, culminou na morte do nosso Marte, a qual nossa ordem carrega o nome, né, que é o nome de Jacques de Molay. Então a ordem, ela vem aí trazendo esse cavaleiro, né, que foi o último grão-mestre dos templários, que por acaso tem uma história dentro, né, da ordem dos templários muito bonita, uma história de um jovem que ingressou e precocemente, né, se mostrou com muitas virtudes, e a partir daí muito cedo se tornou grão-mestre. Era um homem de muita experiência, né, de vida, de muita sabedoria, dotado de muitas virtudes, das quais até mesmo em seu último suspiro ele reafirmou sobre o fogo da fogueira, né, do qual ele foi queimado, que ainda assim ele preferiria morrer queimado do que trair os seus princípios. Então, por conta disso, ele carrega o nome dessa ordem, né? Então, a Ordem de Molay, ela se baseia em 7 velas, que são as 7 virtudes cardeais de um Demolay: amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Então, assim, né, como a luz dessas velas ilumina o coração de cada Demolay, a luz dessas velas também ela possa brilhar para que todos os homens eles possam ver os nossos bons trabalhos. Então é uma frase que todo Demolay aí, se tiver algum outro Demolay de um outro capítulo, vai conhecer essa frase, mesmo que eu não disse ela de forma ritualística, né, mas de uma forma mais contextualizada para esse momento. E é o que significa essas 7 virtudes que a Ordem de Molay carrega. Cada vela simboliza uma virtude, e cada virtude dessas nos traz um ensinamento esse dos quais a gente tem que seguir, não somente dentro da sala capitular, que é o local onde a gente realiza nossas reuniões, mas também no meio social. A gente tem que sempre buscar reafirmar essas virtudes, né? E nós temos também 3 baluartes, que é muito importante ressaltar aqui. O primeiro baluarte são os livros escolares, que representam a liberdade intelectual, a liberdade de pensamento. Então a Ordem de Molay, ela preza muito sobre essa questão da liberdade de pensamento, de que cada um possa pensar de uma forma diferente, que
nesse grande mundo que a gente vive, né? Como eu posso dizer de uma forma mais, inclusive até mesmo artística, né? Deste grande tapete, né? Que comporta várias nações, com várias culturas, com várias pessoas, com vários pensamentos. Se ele fosse somente preto e branco, né? Padronizado, ele seria feio. Então, a Ordem de Molay preza para que esse tapete ele seja colorido, que cada um pense de uma forma diferente e que cada um possa respeitar a forma de pensamento do outro, né? Nós temos aí também a Bíblia Sagrada, que para nós representa a liberdade religiosa. Não quer dizer, e eu quero deixar isso muito bem claro, que a Ordem de Molay ela tenha algum vínculo religioso, diretamente cristão ou de qualquer outra religião. Mas quando colocamos a Bíblia sobre o nosso altar, simboliza que sobre nosso altar aquele credo religioso, ele que pode ser também a Bíblia, pode ser o Alcorão, pode ser algum objeto sagrado, né? Como eu disse, uma das nossas virtudes é a reverência pelas coisas sagradas. Então, quando nós colocamos a Bíblia sobre o nosso altar, quer dizer que nós prezamos pela liberdade religiosa de todos os povos, de que cada um possa ter a sua liberdade, assim como também cada um tem, né, a sua forma de pensamento, tem também a sua doutrina religiosa, de seguir, de saber respeitar a doutrina religiosa do próximo, de não agredir a doutrina religiosa do próximo, né? Então a Ordem de Molay ela preza por isso, não é uma ordem que ela prega um credo religioso, mas é uma ordem que ela prega que cada um ali dentro acredite, né, em uma entidade superior, no grande arquiteto do universo, que em suas múltiplas versões aí, de múltiplas doutrinas, né, assimiladas por muitos aí pelo mundo, que a gente tenha sempre esse respeito, que as portas da nossa ordem sempre estão abertas para qualquer de qualquer doutrina religiosa. Então, o que simboliza a Bíblia Sagrada no nosso altar é isso. Temos também a bandeira do nosso país, né, que simboliza o patriotismo. E o patriotismo não quer dizer somente a nossa grande nação mãe brasileira, né, mas também ao nosso município, ao nosso bairro, à nossa rua, né, à nossa casa. Então, patriotismo quer dizer isso, em essência, né? Defender o lugar de onde a gente veio. Não quer dizer que, por exemplo, que no seu bairro vive uma situação complicada, cheia de dificuldades, que você simplesmente vai, o de Molay simplesmente vai abrir mão disso e tapar os olhos e ver que aquilo não existe. Assim como no país, no seu estado, né? No seu município. Então o de Molay tem essa função de sempre buscar justamente o que a finalidade do Estado diz, né, sobre o bem-estar social que o Estado busca, né, que é o bem-estar social. Então o de Molay ele preza por isso, representando o patriotismo, né? Bem como eu disse, a Ordem de Molay surgiu sobre um contexto de Primeira Guerra Mundial, onde a humanização, né, educar a juventude de forma humanista era preciso. Então a Ordem de Molay busca isso também aqui, trazer o patriotismo de forma humanizada, de forma a pensar no futuro, de forma a pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, que herdarão a nossa nação, o nosso município, nosso estado, né, e de certa forma também no nosso mundo, né? Então a gente tem que pensar de forma a preservar e buscar o bem-estar social para nós e construir um futuro melhor para eles. E o capítulo Cavaleiros da Estrela Flamejante é somente um pedaço desse grande bolo, né? Na verdade é menos do que um pedaço, né?
e digo menos pelo tamanho da Ordem de Molay. Hoje a Ordem de Molay ela é conhecida internacionalmente como escola de líderes, ou seja, tem de Molay nos Estados Unidos, tem de Molay no Japão, tem de Molay na França, tem de Molay na Alemanha, tem de Molay em vários países do mundo. E essa organização ela se dá por meio de capítulos, né, e oficialarias, que eu não vou entrar no contexto de oficialarias aqui, mas a subdivisão, a principal, a que o Demolay dá o primeiro passo na vida, desde que ele entre como iniciático até que ele chegue, né, a um mestre conselheiro internacional, ele entra pelas portas de um capítulo na primeira vez. E as portas que foram abertas para mim e que me recebeu como amigo e que hoje eu sou um irmão, foi a do capítulo Cavaleiros da Estrela Flamejante, né, aqui do município de Riacho Santana. Então eu sou muito grato por participar dessa grande família que tem um clube de mães, do qual tenho que dizer que eu só agradeço por esse clube de mães que temos, né? As guardiãs das 7 virtudes, né? Só tenho a agradecer às guardiãs das 7 virtudes pelo trabalho prestado no nosso capítulo, a loja maçônica também, Estrela Flamejante, por todo o apoio. E a Ordem de Molay, ela se baseia em filantropia. Aqui no nosso capítulo Cavaleiros da Estrela Flamejante, se vocês acessarem a nossa página, vocês vão encontrar vários trabalhos sociais prestados pelo capítulo, né? E muitas das vezes, alguns dos nossos trabalhos, eles hoje, não mais, né, mas antes eram fortemente postados. Hoje a gente já tem um certo controle em relação a isso, principalmente por alguns princípios, né, que devemos seguir, mas realizamos sempre algumas campanhas, algumas lives solidárias. A gente sempre busca, né, dar esse suporte, essa ajuda às famílias em vulnerabilidade social do nosso município de alguma forma, e contando também com a comunidade em geral, que por muitas e muitas das vezes, né, esses munícipes aqui abraçaram a causa da Ordem de Molay e puderam contribuir, né? Não foi somente a mão da Ordem de Molay que realizou o projeto, é a Ordem de Molay que idealiza o projeto, e a comunidade se mobiliza, né, para também ajudar. Então, nesse contexto aí, são várias mãos solidárias que ajudam. E não somente isso, a Ordem de Molay ela também não somente defende a questão da filantropia, mas embora esse seja o nosso princípio, né, que a gente coloca como uma das pedras-chave da nossa ordem, do nosso capítulo, mas também realizamos trabalhos em relação à educação, né? O próprio capítulo, a organização do capítulo é uma preparação, né, onde o jovem passa por um processo de entendimento de cidadania, de organização, até mesmo hoje eu falo enquanto funcionário público, até mesmo de entendimento da máquina pública. Eu tenho certeza que um Demolay, quando ele entra ali naquele capítulo, que ele vê aquela realidade ali dentro, a forma de se organizar, de ter um mestre conselheiro, de ter um primeiro conselheiro, de ter um segundo conselheiro, um tesoureiro, um morador, um escrivão. Então ele começa a ver como é que funciona aquele mecanismo. Quando ele sai para uma faculdade, eu também faço faculdade e eu vejo que às vezes uma hora ou outra a gente precisa entender o que é uma ata. Tem muitos jovens que não sabem o que é uma ata. Então o Demolay ele sai preparado para estar inserido nesses espaços já com essa experiência. E além de tudo, né, como prega a peça-chave da nossa ordem, né, que é a nossa quarta virtude, que é o companheirismo, trabalhar, né, ou estar em meio social. Para estar em meio social é necessário que essa pedra-chave ela esteja
bem colocada para não deixar com que todo o edifício caia, que é a chave do companheirismo. Então o Demolei ele preza muito por essas ações, inclusive diplomáticas, né? O Demolei ele sempre tenta resolver de forma diplomática. O Demolei ele tem um respeito pela cortesia, né? Como citei nas 7 velas. Então até mesmo na nossa ordem diz assim, até mesmo com os nossos inimigos devemos ser corteses. Então a ordem Demolei ela traz o jovem realmente a mergulhar em princípios que a gente vai ver na mais sofisticada filosofia, né, de liderança, princípios e virtudes para estar atuando dentro da sociedade. Mas aí vocês me perguntam, todos os Demoleis são assim? E a resposta é simples, né? Somos Demoleis, somos seres humanos, né, e passíveis de erro. Tem um tio Demolei, tio Tassis, que em um congresso ele passou por mim e eu não sei, eu conversei algo com ele, perguntei para ele, foi ele que me perguntou, você é um Demolei? Aí eu falei, sou. Aí ele falou assim, será que é? E aí depois na palestra ele pôde explicar que nem o Demolei é 100% Demolei, porque realmente cumprir com todas essas 7 virtudes, a gente enquanto ser humano é difícil. Agora, é como eu disse, que a gente seria perfeito na verdade, né? Se a gente conseguisse cumprir com isso tudo. Mas eu digo assim, e eu ouvi o meu tio Silvio, eu gosto muito disso porque a sabedoria ela tá lá nos momentos mais simples, mais inusitados. Quando a gente está numa conversa simples é que a gente recebe um conselho que a gente leva para a vida toda. E tio Silvio me disse assim, olha, o Demolei ele não é perfeito. O Demolei ele busca a perfeição, porque a ordem Demolei ela é perfeita. Então assim, as virtudes, tudo aquilo que a ordem Demolei prega é perfeito. Mas isso não quer dizer que o Demolei vai seguir aquilo tudo, né? Porém, o Demolei, né, enquanto o Demolei ele deve buscar seguir todos esses parâmetros. E é como eu disse, a pedra-chave é uma, que é o companheirismo, que é na hora que seu irmão errar de uma forma, você saber chegar e conversar com ele, né? Não acusar, não bater, bater que eu digo no sentido assim de verbal, entendeu? De chegar a falar, às vezes usar até palavras de erradas que não convém no momento. Então o Demolei ele chega para o irmão naquele momento e lembra do princípio do companheirismo e diz, olha irmão, você fez tal atitude aqui errada, mas estamos aqui para te dizer que isso foi errado e te conduzir pelo caminho certo. É isso que um Demolei faz. Boa noite a todos, eu me chamo Guilherme Magalhães de Castro Cardoso, tenho 19 anos e sou aqui da cidade de Jardim Santana, na Bahia. Desde já eu queria deixar aqui meu agradecimento à tia Tatiana por me fazer esse convite para participar desse vídeo, nesse canal maravilhoso que ela tem, que traz um pouco da cultura do nosso sertão, para que mais pessoas possam conhecê-la, né? Diante da temática que ela quis abordar aqui nesse vídeo, que é sobre a ordem Demolei, eu venho aqui falar um pouco sobre a fundação do capítulo Cavaleiro da Estrela Flamejante, número 863, o qual eu e todos os irmãos presentes aqui nesse vídeo fomos iniciados, né? No ano de 2014, os maçons daqui, eles estavam fazendo visitas a outras maçonarias aqui da região, né? E em uma dessas visitas, eles se depararam com uma cerimônia apresentada por um grupo de jovens que até então fazia parte de uma organização que eles não conheciam, né? E eles ficaram impressionados, ficaram maravilhados com toda a desenvoltura daqueles jovens para apresentar aquela cerimônia. E aí eles foram, naquele mesmo dia, eles logo foram buscar entender um pouco sobre aquela organização, qual era o objetivo dela, como ela ajudava os jovens a se desenvolverem. E aí, diante de toda essa informação que eles conseguiram, eles ficaram impressionados e queriam trazer
essa ordem aqui para a nossa cidade de Jardim Santana, né? Só que até então era um pequeno grupo de maçons que queria trazer essa ordem para cá. Aí eles precisavam de apoio de toda a maçonaria daqui da cidade. E depois de muita reunião, muita discussão sobre como seria possível trazer essa organização para cá e se seria benéfico ou não, eles concluíram que, além de ser benéfico não só para a maçonaria, seria benéfico para a sociedade riachense como um todo, já que a gente desenvolveria trabalhos filantrópicos e desenvolveria jovens para se tornarem líderes e poder comandar a nossa cidade. Diante disso, no dia 11 de julho de 2014, foi fundado o capítulo Cavaleiros da Estrela Flamejante, número 863 da Ordem de Molay. Só que, até então, eles não tinham atividade na sociedade. Só no dia 6 de dezembro de 2014 é que esse capítulo foi instalado, contando com a iniciação de 17 membros, que na época eu fui um desses membros que iniciou na fundação do capítulo. De lá para cá a gente vem fazendo inúmeras atividades, tanto para nos desenvolver nós, os jovens, como pessoas e como líderes, tanto para a sociedade, através de atividades filantrópicas para ajudar os mais carentes, entre outros. De lá para cá, a gente conseguiu trazer vários jovens para a nossa ordem. A gente conta hoje com mais de 70 jovens no nosso capítulo, sendo que 39 desses jovens são regulares. Bom, desde então, o capítulo vem formando inúmeros jovens que estão fazendo a diferença, principalmente aqui na nossa sociedade riachense, né? Bom, e é isso que eu tinha para falar sobre a fundação do nosso capítulo. Saudações a todos! Eu me chamo Solano Neves e hoje eu vim aqui no Xodó Conversos para falar um pouco sobre o papel do mestre conselheiro na Ordem de Molay. O mestre conselheiro, ele ocupa a mesma posição que um presidente, por exemplo, em qualquer outra organização. Ele é escolhido por votação entre os demolays, juntamente com o primeiro e com o segundo conselheiro, que são aqueles que irão o ajudar na gestão. Ao ser escolhido o mestre conselheiro, ele deve passar por um período de reclusão de mais ou menos uns 3 dias, para meditar, estudar e internalizar os princípios e valores da ordem, antes de iniciar a sua gestão, que dura mais ou menos uns 6 meses. Esse processo de reclusão ele é chamado de conclave. Lá nós temos toda uma ritualística específica e contamos com a participação de todos os mestres conselheiros, os futuros mestres conselheiros do Estado. Além dos mestres conselheiros, nós temos o Conselho Consultivo, que participa também dessa reclusão, já que eles irão nos ajudar na elaboração e orientação de atividades que serão realizadas na gestão. Esse Conselho Consultivo, para quem não sabe, seria o grupo de maçons responsável pelo capítulo naquela gestão. O mestre conselheiro tem várias funções específicas. A maioria delas, como nós vamos ver, está relacionada à liderança e organização do capítulo. Algumas dessas funções são, como por exemplo, todo mestre conselheiro deve fazer pelo menos uma atividade social, um projeto de serviço cívico, um projeto para angariar fundos e também ele deve ter uma total atenção às datas especiais, como por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil e outras datas também. Além disso, é função do mestre conselheiro tomar conta dos rituais da reunião e zelar por todos os bens materiais que serão usados na ritualística. Outra função importante do mestre conselheiro é a representação do seu capítulo, tanto dentro quanto fora da ordem. E além disso, é o mestre conselheiro, juntamente com o primeiro e segundo conselheiro, que irá selecionar os demolays que receberão cargos na ordem. Essas são apenas algumas funções do mestre conselheiro. Além dessas, temos várias outras, de menor ou maior efetividade, mas todas elas com um propósito na cabeça, de ser uma pessoa melhor, e sendo uma pessoa melhor, tentar melhorar a sociedade e aqueles à sua volta. E lembrando que todo mestre conselheiro já foi um dia um escrivão,
um iniciático, um sentinela. Pois das fileiras você veio, às fileiras voltará. Olá, eu sou Caetano Neves, do capítulo Cavaleiros da Estrela Flamejante, número 863 da Ordem Demolei, e fui convidado pelo Xodó Conversos para explicar um pouco para vocês sobre o ritual que usamos em nossas reuniões. Mas afinal de contas, o que é um ritual? Um ritual é um conjunto de gestos, palavras e formalidades, geralmente imbuídos de um valor simbólico, cuja performance é usualmente prescrita e codificada por uma religião ou pelas tradições da comunidade, como é o caso da Ordem Demolei. Com a ajuda de Frank Marshall, Frank Sherman-Land, o fundador da Ordem Demolei, criou o nosso ritual para cumprir com alguns certos objetivos. Objetivos esses: dar a informar a instituição, o qual os membros pudessem usar para conduzir as reuniões, proporcionar uma ligação comum e um laço entre todos os membros, onde não importasse onde o membro estivesse, ele se sentiria em casa, como realmente uma família. Lembrar todos os membros de nossos valores e ensinamentos, afirmar para todos os maçons e membros da família maçônica, pais, convidados e o público em geral, o que é a Ordem Demolei, quais os nossos ideais e a sua missão junto aos jovens. Promover uma iniciação e uma apresentação marcante e significantes da Ordem Demolei e proporcionar ao membro uma oportunidade para melhorar as habilidades de fala e ensinar autoconfiança. Olá, meu nome é Giovanni, sou mestre conselheiro do capítulo Cavaleiros da Estrela Flamejante, da cidade de Riacho Santana. E bom, não existe nem palavras para eu poder definir o que a Ordem Demolei é. Mas se eu pudesse utilizar apenas uma palavra para definir ela, seria a palavra escola. Porque afinal é isso que a Ordem Demolei é, uma escola para a vida. Ela ajuda os nossos jovens a se desenvolverem nos mais elevados sentidos, seja através da oralidade, da própria responsabilidade para com a ordem, com a sociedade, com os colégios, dentre diversas outras responsabilidades que a gente tem na vida. E também se desenvolver pessoalmente, desenvolver o ser humano que cada um é. Bom, eu gosto sempre de pegar o meu exemplo quando eu falo da Ordem Demolei, porque eu acho que foi uma reviravolta na minha vida iniciar na Ordem Demolei. Antes de iniciar na Ordem Demolei, eu era um jovem que era tímido, não conseguia falar muito em público, tinha medo de assumir certas responsabilidades, achar que não daria conta, que acabaria saindo tudo errado. E quando eu iniciei na Ordem Demolei, eu acabei pegando justamente o cargo de escrivão. Que, para quem não sabe, dentro da nossa ordem nós temos alguns cargos lá dentro, e entre eles tem o cargo de escrivão, que é o responsável por anotar tudo que se passa dentro de uma reunião, dar avisos, ler ofícios, entre outras funções lá dentro. E quando eu assumi esse cargo, eu falei, caramba, não vou dar conta disso, é muita responsabilidade para mim. Porém, conversando com um irmão de lá do capítulo, que a gente apelida de Junão, porém o nome dele é Edmilson Júnior, ele falou, não, nego, se você acha que você dá conta, segue em frente. Então eu falei, eu tava meio já, mas falei, eu acho que eu dou conta. Então eu fui desenvolvendo lá dentro, fui redigindo as atas, fui aprendendo como se redigir uma ata, é uma coisa muito importante que a Ordem Demolei nos proporciona, que é justamente isso, aprender certas coisas como redigir uma ata, fazer relatórios, isso eu aprendi tudo, redigir ata, fazer relatórios eu aprendi dentro do cargo de escrivão. Então lá dentro, quando eu peguei o cargo, eu fui com calma, pedi ajuda para alguns irmãos da ordem de outros capítulos, e fui levando, até que consegui concluir a gestão como escrivão, e para minha surpresa, eu consegui fazer isso muito bem. E depois que eu peguei esse cargo, que eu vi, não é que eu não consigo fazer as coisas, basta tentar. Eu comecei a pegar outras responsabilidades em fazer cerimônias, apresentações sobre o que é a Ordem Demolei para as pessoas conhecerem, e fui acabando perdendo medo, desenvolvendo até minha dicção, porque eu não conseguia falar direito em público. Isso me ajudou muito. Hoje em dia eu consigo fazer um trabalho, por exemplo, do colégio, eu consigo falar muito bem por conta do que eu já vivi na Ordem Demolei. Eu já não tenho medo de falar em público, consigo escrever melhor documentos, por exemplo, para colégio. E afinal é isso, né? Como eu falei, a Ordem Demolei é uma escola para a vida. Sempre que um jovem adentra a Ordem Demolei, ele pode ter uma certeza,
que se ele for se dedicar tudo aos ensinamentos que lá dentro você aprende, no final ele vai sair de lá com uma carga positiva para ele, com ensinamentos que futuramente serão muito úteis, ou até para a vida mesmo, independente de se você vai fazer faculdade, qual profissão você vai escolher. Tudo que você aprende lá dentro, você vai utilizar. É uma coisa impressionante como muda a vida de um jovem ser um Demolei. Então eu tenho muito orgulho de ser Demolei, de carregar esse nome, porque afinal ele me ajudou, a Ordem Demolei me ajudou muito na minha vida. Foi uma escola, aprendi coisas que se eu não tivesse iniciado na Ordem eu acho que dificilmente aprenderia. Então é isso, né? Gente, vocês não fazem ideia do orgulho que infla o meu peito vendo o pronunciamento desses meninos. Eu vi e acompanhei de perto essa ordem nascer e crescer em Riacho de Santana, na Bahia, e realmente é um sentimento maternal, de acolhimento, né, que trago no peito por cada um deles. Uma relação mútua de respeito, de cumplicidade, né, de fazer cumprir os preceitos dessa ordem Demolei, que visa inferir e interferir no mundo para a construção de um mundo melhor. Meninos que visam olhar para o mundo sob a perspectiva da fraternidade. Meninos que visam pensar o mundo sob a perspectiva da humanização. E nesse momento eu me recordo de uma frase emblemática de Charles Chaplin que diz assim: o mundo não precisa de máquinas, o mundo precisa de humanidade. E eu creio que cada vez mais a gente está tendo essa percepção da necessidade de humanização dos seres humanos. São meninos que desde jovens, desde muito jovens, já aos 12 anos de idade, recebem o chamamento para o engajamento social. Meninos que são chamados para entender a sua função social, o seu papel social, o seu papel na sociedade e fazer aquilo que sempre repito aqui pelo Xodó Conversos, fazer de pedacinhos de mundo um lugar melhor para se viver. E de pedacinho em pedacinho, a gente ir transformando o mundo. Obrigada de coração, meus queridos garotos, por essa participação conosco aqui pelo Xodó Conversos. Ainda quero gravar com vocês a ritualística aberta da Ordem Demolei. Uma coisa linda que eu já assisti inúmeras vezes e todas elas me trazem uma emoção única. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Saibam que nós, as mães, os pais, os amigos, guardiãs das 7 virtudes, estamos sempre de coração aberto e mão estendida para auxiliar vocês nos fazeres dessa causa linda de interferência social que vocês praticam. Estamos sempre juntos, coladinhos com vocês. E o Xodó Conversos também está sempre de portas abertas para essa ordem que eu acolho aqui no meu coração. Estamos então finalizando mais um programa Xodó Conversos, mas antes quero deixar aqui o meu pedido de que vocês continuem compartilhando os nossos conteúdos, curtam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal e nos ajudem, né, a divulgar esses programas com conteúdos tão importantes, tão significativos e que devem sim ser compartilhados, né, por todos nós. Gostaria ainda de deixar aqui, né, o registro da nossa parceria com
com a Dona Farda que você pode conhecer através do @Dona Farda, tudo junto em minúsculo. Gostaria ainda de deixar os meus cumprimentos aos nossos amigos, companheiros do IDERB, da TVE, da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. E terminamos mais um programa Xodó Conversos, munidos de fé, amor e gratidão.